Tal era a vida que John Wesley vivia, de santidade ao Senhor. Ele amava o Senhor. Tem umas histórias dele muito impressionantes. Ele caminhava no seu cavalo de uma cidade para outra pregando o evangelho. E quando ele ia lá em cima daquele burro, daquele cavalo, ele tinha um lugarzinho onde ele colocava a Bíblia assim, e o cavalo ia cavalgando e ele ia na Bíblia. Não sei como ele conseguia, não é? Então é dito na história que no momento ele tão imerso na palavra de Deus que o cavalo parou para beber água, inclinou, ele caiu com a Bíblia e ele caiu e levou a Bíblia para dentro d'água. Ele não viu o cavalo parar na beira da lagoa. Tal ele estava embevecido, cavalgando e lendo a palavra de Deus. Então, meus irmãos, que o Espírito Santo estimule os nossos corações. Para nós sabemos que a vida cristã não é leviana, não. As respostas que nós damos ao Espírito Santo têm um valor imenso na nossa jornada espiritual. Para que nós deixemos de brincar com o pecado, para que nós deixemos de levianizar as coisas, para que nós enfatizemos a graça de Deus, dizendo, não, ele sabe como eu sou fraquinho, mas graças a Deus... Senhor, o que ele está falando com as minhas palavras, que me toca o coração agora, é o seguinte: falar que é cristão e não ser guiado pelo Espírito Santo é não ter a menor noção do que é vida espiritual. E a nossa academia é nossa, lógico que é nossa. A incumbência que eu tenho aqui vem do reino, é nossa. Se eu estou fazendo aqui, não estou sendo guiado pelo Espírito Santo, eu estou sendo leviano, eu estou pecando. Está gravado, fica aí, gravado. É uma responsabilidade com a vida eterna. Os galardões que eu vá ou não receber. Quem se diz cristão pode ir todo dia na igreja lá da esquina. Pode memorizar a Bíblia de ponta a ponta. Se essa pessoa não é guiada pelo Espírito Santo, ela não vai dar glória a Deus e vai para o inferno. Isso é bíblico, só que eu estou falando com as minhas palavras. É duro? É duro. Você não imagina quantas pessoas maravilhosas que eu conheço, familiares, e que eu vejo saltitante indo para o inferno e eu não consigo acudir. Lógico que é triste, muito triste. E essa tristeza eu sinto cotidianamente. Muito triste. A bondade dele, o amor, a misericórdia, não é? Mas nós nunca lemos aqueles textos que dizem assim, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Será que tem tido impiedade, perversão, deturpações no nosso coração? Que nós temos acalentado? Maus pensamentos, hábitos ruins? É o que mais tem. De glória em glória, transformados na sua própria imagem. Meus amados irmãos, como também já tem sido dito aqui, nós vivemos numa geração em que o eu é o Deus, o eu é o Olha Deus. aí, escuta bem, o eu não é Deus. Eu não quero nem falar eu. Quando eu falo eu errei, porque é nós. Se eu sou guiado pelo Espírito Santo, como é eu? E ele? Ele vai falar disso. Vamos ver o que ele vai falar. Ação hedonista. Então, se nós não tivermos um entendimento adequado dessa salvação, qual será o fim? O resultado do testemunho do Senhor entre nós? Qual será? Nós seríamos cristãos mundanizados. Tá vendo? Qual que é o resultado do testemunho de Deus em nós? Se eu sou um testemunho de Cristo, então eu sou Cristo. Miniatura. Mini Cristo. Sabe o que é cristão? Um pequeno Cristo. Se você é um pequeno Cristo, você está dizendo que dentro de você tem Cristo. Mas tem. Você fala com ele, você conversa com ele, você anda com ele, você onde vai fala com os outros dele. Então, faça como eu. Fica vendo, se policiando, porque se eu sou cristão, então não é mais eu,
É nós. E se é nós, eu vou falar de quem? Vou falar daquele que deu a vida eterna para mim. Aquele que é o melhor amor. Aquele que morreu na cruz e ressuscitou, e que eu tenho que morrer com ele e ressuscitar. Aí depois, o Espírito Santo me diz o que eu vou fazer ao andar nesse mundo. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Compartilha isso. Tenha coragem de falar de Deus. Seja um cristão verdadeiro. Converse com Deus. Ele te explica tudo. Vai com o amor que ele te recebe. Recebe a todo mundo. Em Pentecostes, 2000 anos atrás, Cristo falou que ia pedir para o Pai derramar o Espírito Santo para nós. Nós seríamos cristãos carnais, nós seríamos cristãos superficiais, não é? Claro, não há outra alternativa. Que nós possamos dar ao Senhor e ao bendito Espírito Santo uma resposta mais plena. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria e assim toda malícia. Sede ao contrário compassivos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor como Ele vos amou. Essa é a vida cristã, meus irmãos. Mas por que essas coisas estão sendo perdidas? Porque nós, por causa do espírito da era, o príncipe do mundo, nós estamos numa geração que já endeusou o eu. Geração do bem-estar, geração do conforto, geração do meu, do para mim. Ah, meus irmãos, o Senhor tem misericórdia de nós. Nos guarde, nos ajude, Misericórdia. nos exorte, nos tire desse ninho danoso, olhando para nós, ensimesmados. Ninho de cobras. Então, quando Paulo continua esse ensino, vamos lá, verso 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Olha que lindo agora, escute. Semeia-se o corpo. Lembra que esse corpo é o simples grão. Está lá em cima. O simples grão. Nosso corpo, irmão, por mais que possamos cuidar dele, vamos cuidar. Ele é templo do Espírito Santo. Ele é o melhor servo, mas ele é o pior patrão. Se ele começar a gerenciar nossas vidas, nós estamos escravizados. O apóstolo da graça. Está ouvindo? Se o corpo começar a escravizar a nossa vida. Então eu vejo pessoas preocupadas com o médico para baixo para cima, com um negocinho que apareceu aqui na pele, com não sei o quê. As pessoas arrumam tantos males que se ela é incrível, porque o corpo está dominando a vida dela. Ela vive para ter um corpo sarado. Não, é a mesma pessoa que come demais ou bebe demais, é a mesma coisa. Quem tem vida espiritual vai morrendo para esse tipo de doença que nós temos. Chamado Paulo, disse assim: eu esmurro o meu corpo, eu reduzo a servidão, para que, tendo pregado a outros, eu mesmo não venha a ser um desqualificado, um reprovado. Está claro o ensino dele. Ele está dizendo: se meu corpo me assenhorear, então eu serei desqualificado. Exato. Porque meu corpo precisa me servir e não me assenhorear. Vamos levar isso em conta, meus amados irmãos, porque precisamos muito ouvir isso nos dias que nós vivemos, de um testemunho fraco do Senhor. Bom, acabou o nosso tempo e vamos ficar com essa frase: o testemunho fraco do Senhor. Se cada um de nós não olhar o testemunho fraco que temos de Cristo, minha vontade é chorar, porque eu acho que o meu testemunho
de Cristo é muito fraco. Muito fraco. Por isso que hoje eu faço o mágico possível. Todo possível. Para ver uma solidão, uma solitude com Cristo, com o Espírito Santo, com Deus. Para que o meu testemunho possa cada dia mais ser mais intensivo e que eu possa, através desse processo, aqui na academia e como gestor estratégico na Dynamis, fomentando o empreendedorismo geotécnico, a questão verdadeira e produtivista, fazer com que as pessoas, se não nasceram de novo, venham nascer de novo. E se elas nasceram de novo, que elas venham então testemunhar mais e mais Cristo nelas. Para nós encontrarmos todos lá na vida eterna, onde nós vamos ver Cristo face a face. Esse é o objetivo. Não tem mais outro. Tchau. Uma boa noite. E amanhã, sábado, como eu não fiz ontem, vou fazer a live. E amanhã eu vou pôr um tema muito propício, que é a diferença da vida espiritual e da carnal com o próprio Romeu Bornelli. Eu já estava estudando essa semana. Tchau, uma boa noite. Obrigado. E a mentoria amanhã às 10 horas. Tá bom? Tchau, tchau. Obrigado.